Excelente noite para todos nós. Boa noite para você que está aqui junto, presencialmente. Uma excelente noite para você que está assistindo a gente pela nossa live, pelo YouTube, ou vai assistir não ao vivo, mas também está conosco. Eu sei que está um pouco escuro, mas eu queria que você virasse para a pessoa do teu lado nessa noite. Não sei se você já deu uma boa noite para ela, mas eu queria que você fizesse isso. Como é bom a gente poder estarmos juntos, congregados em torno do nome de Jesus. Agora diz algo para ela assim, diz assim para ela assim: essa noite marca um tempo de esperança. Fala isso para outra pessoa. Você falou para uma, fala para outra. Isso. Você pode abrir a tua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 18. Quero tomar por base a história, um pedaço, na verdade, da história de Abraão, para o Senhor falar conosco através dessa palavra. Gênesis, capítulo 18, verso 1. Antes da gente ler, já que está aberto aí, é fácil de abrir, olha para cá em nome de Jesus. Ontem, quando eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra para nós, para mim, para cada um de nós, e eu estava com uma palavra no meu coração. Eu estava meditando num salmo, Salmo 46, eu estava meditando nele, e eu perguntava a Deus no carro: Senhor, qual é a palavra que tu tem para nós? Amanhã a gente vai estar junto, reunido. O que tu quer falar com cada um de nós individualmente e também de maneira familiar, de maneira coletiva? E a frase que veio no meu coração, no meu espírito naquela hora, foi tempo de esperança. E foi tão maravilhoso que eu, com aquela palavra, quando veio tempo de esperança, fala sobre isso. E eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei: amor, Deus falou no meu espírito sobre essa necessidade da gente anunciar, de eu anunciar um tempo de esperança. E ela falou: eu estava orando por isso, pedindo a Deus há meia hora atrás: Senhor, fala com o Rony, fala com ele, qual é a palavra para nós? Eu creio que Deus, nessa noite, e eu vim claro para anunciar isso para você nessa noite. Eu vim claro para anunciar um tempo novo de Deus para a tua vida, um tempo novo de Deus para a minha vida. E eu sei que esse tempo, como eu falei, ele não contempla só a minha vida ou a tua vida individualmente. Esse tempo do Pai para nós, que o Senhor colocou no meu coração, é que esse tempo não contempla só a nossa vida em família, mas o que Deus colocou no meu coração é que esse tempo contempla as nossas vidas juntos. Todos nós que estamos aqui, é um tempo de Deus sobre nós, um tempo novo de Deus sobre nós. E às vezes a gente se pergunta: como é que a gente consegue discernir quando se abre um tempo novo sobre alguém? Quando a gente consegue discernir que um ciclo de Deus nas nossas vidas vira? Como é que você entende que a estação espiritual mudou? Saiu de uma estação para outra, um novo tempo, uma virada de chave, como a gente também usa. Como você discerne isso? Você discerne primeiro quando você começa a ver na paralela um ataque do inimigo direto à nossa fé e às nossas vidas. Quando você começa a ver e perceber, não sei quantos têm essa percepção, que há momentos na tua vida que você vem num tempo de bonança, de mais tranquilidade, e de repente você vê um ataque
um ataque de enfermidade, um ataque de palavras, um ataque de circunstâncias, aquele momento que você estava vivendo um tempo mais tranquilo, de repente aquilo vira e começa as coisas a acontecer na tua vida, você fala, do nada isso aconteceu, começa a vir aquelas notícias difíceis. Esse é um discernimento que eu começo a perceber que quando o nosso inimigo, o diabo, começa a ver que nas nossas vidas, o nosso pai vem e começa a mudar e a mexer no mundo espiritual a respeito de nós, e isso vai trazer uma prática das promessas de Deus, um cumprimento das promessas de Deus, ele começa a ver isso acontecer, na paralela, ele começa a se levantar e começa a soprar contra as nossas vidas, começa a tentar de alguma forma esfriar a nossa fé, ferir a nossa fé, sempre é isso. E também eu percebo que todas as vezes que você está num momento como esse, já aconteceu isso comigo, que eu começo a perceber um ataque do inimigo, eu começo a ver um socorro de Deus rápido, um socorro que o Salmo 46 fala, um socorro que é bem presente, algo que você percebe, que você fala, opa, do nada veio uma pessoa, do nada veio uma palavra, do nada veio uma provisão, vem uma cura da parte de Deus, a gente começa a perceber exatamente isso, e isso é um anúncio de que os seres espirituais, os demônios, eles começam a ver as coisas acontecer. Naturalmente a gente começa a perceber que vem um tempo novo de Deus sobre nós. Eu não tenho dúvida e eu não quero prometer o que a palavra, o evangelho não promete. Eu não quero prometer nessa noite para você que as lutas e dificuldades que a gente está passando, o momento que a gente está vivendo, ele vai transformar instantaneamente. Isso é o Pai que faz. Mas o que o Evangelho nos ensina é que muitas vezes a gente acha que as coisas à nossa volta precisam mudar, mas às vezes o que Deus quer fazer antes de mudar as circunstâncias nas nossas vidas é mudar as nossas próprias vidas. Antes de Deus mudar as coisas à nossa volta, Ele está falando que quer mudar em nós. Há algumas semanas atrás eu tive a oportunidade de sentar numa mesa junto com outros irmãos e a gente estava conversando com uma pessoa exatamente sobre isso. E a gente falava, naquele texto de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a pessoa em questão que a gente estava conversando, ela estava querendo ver a mudança ao redor dela. As circunstâncias de vida que envolviam outras pessoas mudarem. E ela estava com essa expectativa de mudar. E a palavra que Deus foi dando para a gente juntos ali foi a seguinte: Deus, a gente crê que vai mudar as circunstâncias, a gente tem essa fé. Mas o que a gente entende é que Deus quer te mudar antes de mudar as circunstâncias da tua vida. Gênesis capítulo 18, verso 1, o texto diz assim, ó: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Olha para cá. Esse momento específico, quando a gente vai estudar a história de Abraão, a gente vê uma coisa interessante. Para nós, a vida de um homem, a gente passa aqui em folhas. Aqui a gente olha para a Bíblia, a gente passa aqui 2, 3 páginas, isso aqui está a vida do homem. Mas a Bíblia diz em Gênesis 12, Abraão tinha 75 anos de idade, quando ele recebeu uma promessa, e ele morava num lugar, e tudo estava tranquilo para ele, mas ele recebe uma promessa da parte de Deus, e Deus chama ele, e faz uma promessa para ele que a descendência dele seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. E nesse tempo, até o texto que eu li de Gênesis 18, verso 1, para nós passa rápido,
Mas para Abraão não. Se a gente pudesse sentar com Abraão e perguntar: Abraão, como é que foi a tua história de vida de quando você saiu de Harã até esse momento? O que aconteceu contigo? E ele iria dizer para nós: foram 24 anos de muitas coisas. 24 anos que na época Abraão passou. Ele passou por fome, ele passou por ameaças de morte. Logo depois dessa palavra de Gênesis 2, Abraão, ele desce ao Egito porque uma fome veio na terra e ele vai para estar no Egito. E lá ele sofre ameaças de morte porque Sarai ainda era uma mulher linda, E aí o faraó olha para aquela mulher e ele fica de olho na mulher de Abrão. E Abrão, com medo de morrer, ele dá aquele migué, dizendo que Sara era irmã dele. Sara era meia irmã dele, não irmã. Mas com medo disso, ele se protege com aquela justificativa. E em meio a esses 24 anos, Deus vem e faz promessas a ele. Em meio a esses 24 anos, ele passa por guerras. Seu sobrinho que saiu com ele de Harã é sequestrado. E ele tem que ir para guerrear aquela guerra que não era dele pessoal, mas da sua família. Ele passa por momentos de bênção, de oferta, de aliança com Deus. Momentos de precipitação. Que no meio dessa promessa de Deus, da descendência ser multiplicada, ele recebe um conselho da sua esposa, de que a forma que deveria multiplicar era por meio do relacionamento dele com a serva da sua esposa, H. Ou seja, ele toma atitudes precipitadas no meio desse tempo. Ele passa por mudanças de cidade, circunstâncias difíceis. São 24 anos de história. E aí em Gênesis 18, que para nós é apenas um capítulo, para ele não. A Bíblia diz em Gênesis 18 que ele estava sentado na porta da sua tenda. E eu fico pensando, de verdade, um homem de 99 anos, 24 anos tinham se passado, e ele sentado, talvez pensando em tudo aquilo que ele tinha passado. A verdade é que então, nesse momento, a Bíblia diz que no maior calor do dia, aparece o Senhor. O Senhor aparece a Abraão, junto com 2 anjos. E eu fico pensando nessa noite, o que te fez entrar aqui nesse lugar? Nós temos a capacidade de exteriormente estarmos, todos nós, bem vestidos e arrumados. Se alguém olhar para você nessa noite, o teu sorriso que você deu para os irmãos ali na recepção, foi um sorriso, de verdade, de um boa noite, a paz. Mas a verdade é que a tua condição nessa noite, como você entrou nesse lugar, e o que você está passando, e o que você vem passando, o Pai sabe disso. O Pai sabe nas nossas vidas qual é o momento que a gente está passando na nossa família. Se nós estamos no calor, o maior calor do dia, o momento quando a gente olha às vezes para o nosso filho, e aquilo que a gente semeou nos nossos filhos, você parece que começa a ver que o teu filho está saindo do caminho. Parece que tudo que você fez e conversou com o teu filho, ensinou, por meio do teu modelo, você olha e você fala: o que está acontecendo com o meu filho? Muitas vezes a gente olha para a nossa vida como Abraão olhava para a história de vida dele, a gente começa a ver algumas coisas que a gente passou. E a nossa memória nos lembra de tanta coisa. Para estarmos aqui hoje, tantas coisas se passam conosco. Momentos difíceis na nossa vida, momentos de desesperança, momentos de incredulidade, momentos que você, como eu tenho ouvido algumas pessoas, elas falam: a minha vida agora eu estou deixando levar. Eu não tenho força para decidir mais nada, parece que a força da minha vontade, de eu decidir segundo a vontade do Pai, a vontade de Deus, parece que eu não tenho mais. Então eu vou deixando cada dia se passar. E se Deus intervir, se Deus fizer,
é o que eu preciso, mas nem força mais para orar eu tenho. Nem força mais para ir para o meu quarto, sabe, clamar. E pedir a Deus pela uma intervenção, e pedir ajuda. Muitas vezes o tempo passa e é exatamente assim que a gente está. A gente não consegue mais, olhando para a nossa vida, a gente pensa, não, vamos deixar o tempo passar. Vamos deixar as coisas acontecer. Mas aquela convicção, porque da promessa até o milagre do cumprimento da promessa, nós passamos às vezes por um ciclo difícil da incredulidade, da realidade. Abraão olhava para ele aos 99 anos, já tinha tido Ismael, mas a sua esposa ainda estéril, um quadro na sua casa, cheio de promessas na cabeça dele, cheio de palavra de Deus, mas quando ele olhava para a realidade dele, ele via algo. Mas o que me impressiona no nosso Pai, e eu quero falar isso para você nessa noite, em nome de Jesus, escuta isso, é que no maior calor do dia, o Senhor aparece. É nesse exato momento que as coisas acontecem. O Salmo 46, verso 1, eu gosto da Revista Corrigida, que diz: Deus é o meu refúgio e minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A Revista Atualizada diz na hora da tribulação, mas a tribulação é algo externo, às vezes pode ser interno, mas o que me chama a atenção é que Deus é socorro bem presente na hora da angústia, ou seja, quando dentro de mim, angústia não é um sentimento externo, é algo que a gente sente, e a palavra diz que é na hora da angústia, Ele é um socorro bem presente. E se você for ler toda a Bíblia, em cada momento da vida de cada homem e mulher, quando cada homem e mulher estava nesse momento de desespero, de aflição, ou melhor, sentimento de angústia, Deus veio, Deus apareceu, Deus interviu. Foi a Pedro afundando que Jesus estende a mão. Foi a Ana orando desesperadamente, tida como bêbada, que Deus ouviu o clamor dela e abriu a madre dela. Foi Abraão, nesse momento da vida dele de 24 anos, que Deus veio. Quando Deus aparece, é maravilhoso. Em fevereiro de 2018, eu passei um tempo, meses, quase um ano, de um momento que aconteceu na minha vida. Eu estava vivendo a minha vida normal, as coisas estavam normais, entre aspas, ao meu entendimento. E aí um dia, jogando um futebol, eu sofri um acidente, um TCE leve, e eu fui parar no hospital. Fiquei 24 horas no hospital, no CTI, e eu dentro daquele hospital, sem comunicação com ninguém. Eu deitado naquele leito, eu pensei, o que está acontecendo? Eu saí dali achando, beleza, vida que segue, o que não me derruba me torna mais forte, mas começou a desencadear na minha vida um momento que eu passei uma crise de ansiedade e uma crise de depressão, algo que era mais forte do que eu, e uma síndrome de pânico, de desespero, de entrar num carro e fechar o vidro e eu ficar desesperado com o sentimento que eu estava preso, de ir tomar banho e ficar com dificuldade de fechar o box, porque o sentimento era de que eu estava preso. E no dia auge desse sentimento, desse desespero, eu lembro que eu estava em casa de tarde, e eu deitado na cama, e tendo várias reações no meu corpo, palpitação, dificuldade de respirar, falta de ar, não conseguia, parecia que eu respirava e o ar não vinha. E desesperado nesse dia, eu deitado na cama, eu chamei meus filhos, chamei Mariana, eu falei, por favor, fica aqui comigo, eu estou com o sentimento de que eu preciso estar com vocês, não solta nem a minha mão. Mariana falava, Rony, eu vou ali rapidinho. Eu falei, amor, fica mais um pouco, me dá a mão aqui, bota todo mundo a mão aqui, deixa eu segurar a mão. Desesperado, com esse sentimento de angústia, que eu nunca tinha sentido. Pensa num cara que não tinha medo de nada,
Pensa num cara bombeiro que não tinha medo de saltar da altura, de descer de rapel, de enfrentar a desgraça. Todo mundo correndo da desgraça e eu indo para a desgraça e trabalhando, pensando, ajudando pessoas, vendo pessoas o tempo todo, em momentos difíceis da vida dela, perdendo parentes, perdendo o próprio corpo, perdendo membros do corpo, e eu acostumado, ajudando e servindo e cooperando. E nesse momento eu, que era para ter toda a coragem, com medo das coisas que viriam. E aí eu lembro que quando eu subi por essa escada aqui do meu lado direito, era numa conferência de carnaval, e aí eu compartilhei com os irmãos que eu estava sentindo forte, e eu cheguei aqui desesperado. Eu lembro que quando terminou, os irmãos me atenderam com muito carinho, se preocuparam comigo. Eu estava com tipo fotofobia, eu não conseguia ver luz, começava a piscar a luz, eu ficava desesperado, dava dor de cabeça, vontade de vomitar. E aí eu lembro que Samuel, preocupado, apagou a luz ali. Pessoal, o que está acontecendo? A luz está apagada. Samuel, não, deixa a Rony quieto aí. Botei uma camisa no rosto e fiquei aqui. E quando terminou aquela reunião, eu sentei e aí Franco estava ministrando entre nós. E aí ele começou a compartilhar do que ele passou. E ele foi contando, o que Deus está falando contigo, amado? Eu falei, a primeira coisa que Deus está falando comigo é que eu estou longe dele. Que eu preciso me voltar para um relacionamento com o Espírito Santo. Que eu preciso me voltar para ele de verdade, de todo o meu coração. Deus está falando isso claro comigo, isso está claro. Vivia num nível de correria, de agitação de alma. E aí ele começou a contar a história de vida dele, o que ele tinha passado, o tempo que ele passou. Eu fui perguntando as coisas a ele, perguntava, e ele me respondeu tranquilamente. E quando eu saí daqui, o processo não terminou. Eu estava com fé. Recebi oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a vida de Deus, receba a graça de Deus. E eu saí com essa fé. Foi bom, acabou. Foram 2 dias, 1 dia e meio, acabou. Vida que segue, vamos embora. E eu cheguei em casa e nada que vida que segue. Todos os sentimentos, todos os desafios, todas as angústias voltaram e ficaram durante meses. Mas o que eu percebi da parte de Deus naquela noite? Que no auge do meu desespero, não sabendo qual seriam os dias futuros que eu ia passar, quando eu vi e conversei com os irmãos, e eu pude ouvir alguém que tinha passado por isso, falar, calma meu filho, vou te dar o caminho, aqui. Quando eu ouvi aquilo, um sentimento veio no meu coração, um sentimento de ser amado por Deus. Porque no meu desespero, alguém já tinha passado por aquela circunstância, e Deus colocou no auge daquele dia meu, na sua soberania, eu me senti muito amado, como um filho que é amado. No auge daquilo, Deus colocou alguém para me contar como eu deveria passar. E ele falou, Rony, eu vou te falar uma coisa, isso não vai passar da noite para o dia não, se prepara. E eu falei, e qual é o caminho? E ele foi compartilhando, e falando, e a partir daquilo ali eu comecei a praticar, comecei a aquietar minha alma, comecei a meditar, comecei a ficar quieto diante de Deus. Na verdade, Deus, Ele é esse socorro bem presente. Nessa noite você está aqui, você pode estar pensando isso. Como que Deus vai me socorrer? Como que Deus vai fazer na minha vida? Esse texto de Gênesis 18, eu não quis ler todo ele contigo, mas o que acontece é exatamente isso. No calor do dia, aos 99 anos, a Bíblia diz que o Senhor aparece, junto com mais dois anjos, aparece a Abraão. E quando Abraão levanta os olhos e vê, pensa você aí, você num lugar, num deserto, com a tua tenda armada, e de repente, tu vê o Senhor pisar nessa terra. Abraão ficou desesperado, saiu correndo, entrou na tenda, falou, Sara, prepara alguma coisa, prepara, e foi no servo dele, falou, prepara também um novilho, e leite, e manteiga, e foi, que eu quero servir. Ele vai, senta,
serve aquelas três, o Senhor e aqueles dois anjos, e ele fica ali em pé esperando o que acontecer. E aí quando termina, a Bíblia diz que um daqueles homens, anjos, fala para ele: cadê Sara? Ele falou: Sara está na tenda. E aí aquele anjo falou: avisa ela que daqui a um ano, aquela promessa que eu fiz, ela vai se cumprir. E aí a Bíblia diz que Sara, quando ouve aquilo, e ela tinha ouvido aquilo, ela ri dentro dela. Porque é isso que acontece, na verdade, quando a gente ouve uma promessa da parte de Deus. Muitas vezes, quando a gente ouve a promessa e compara com a nossa circunstância de vida, a gente fica desesperado. A Bíblia diz que Sara ri dessa promessa, porque a realidade de Sara era uma mulher estéril, o tempo tinha passado, havia falta de vigor nela. Só que a promessa não tinha nada a ver com isso. A promessa, Isaac representava um tempo novo. Isaac, um filho, era uma esperança de um futuro. O filho para Abraão, para um homem de 99 anos, para sair da madre de Sara, que já tinha parado do costume das mulheres. O filho para ele era um ânimo, era festa, era expectativa, era recomeço, era novo tempo. Mas para Sara, a Bíblia diz que ela ri quando ouve aquilo. Se você olhar nessa noite para a tua própria vida e para a tua realidade, você possa ver exatamente isso. Você pode ter entrado nessa noite nesse lugar e você olha para a tua vida de verdade com Deus. E você fala: assim como Sara, me faltam os frutos. Eu já fui uma pessoa de frutos, mas hoje a minha condição é a condição de esterilidade. Ao olhar para Sara, você pode olhar para você e se ver nessa condição. A falta do vigor. Eu era uma pessoa vigorosa, você pode olhar para você e pensar: vigoroso em Deus, vigoroso no meu relacionamento com as pessoas, vigoroso no meu papel dentro da minha casa. Como marido, eu era um marido vigoroso, para cuidar da minha esposa, para ajudá-la. O tempo passa e a paciência vai embora, porque as coisas, parece que na vida das outras pessoas vão acontecendo. Na vida de Agar, aquela serva, nasce um filho, mas na vida de Sara, quando ela olha para a sua própria vida, a promessa de Deus para ela não acontece, e muitas vezes nós ficamos assim. Nós olhamos para a vida de alguém, comparamos com a nossa vida e falamos: opa, entre eu e a pessoa do lado, as coisas estão acontecendo na vida dela. Os sonhos dela, ela está compartilhando comigo. Alguém te encontra e fala: você não sabe o que aconteceu. Deus fez isso. Você não sabe o que aconteceu na minha vida. Deus fez assim, Deus fez. E ela vai testemunha para você. E você se alegra com ela. Mas quando você olha para você, você vê exatamente isso. Parece que nada muda. Parece que a minha vida está parada, está da mesma forma. Pode ser que assim como aquele anjo que anunciou para Abraão e Sara ouviu, você nessa noite, à medida que eu estou compartilhando e falando contigo essa palavra, pode ser que dentro de você esteja rindo. Nessa mesma figura de Sara. Porque quando você olha para você e você vê a realidade, você fala: é essa a minha condição. É isso, eu olho para as circunstâncias da minha vida e é exatamente isso. Parece que Deus esqueceu de mim. E eu quero terminar aqui dizendo uma coisa para você. Deus me deu uma palavra para você nessa noite. Você que sente exatamente essa condição. Você que olha para você e vê exatamente isso. Isaías 49, verso 13. Deus levanta Isaías para profetizar ao povo. E a palavra de Deus era uma para eles. Mas o sentimento do povo era outro. O tempo de Deus na vida e como Deus via as coisas era um.
mas o sentimento era outro. A Bíblia diz, Isaías 49, verso 13: cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. A palavra de Deus era essa: pode começar a cantar. Não, mas eu não estou vendo, mas pode começar a cantar. Não, mas eu não estou sentindo, mas é isso, pode começar a se alegrar no Senhor. Pode romper em cântico, pode pela fé fazer isso. Porque o Senhor se compadeceu, Ele teve compaixão. Mas aí quando Sião responde a essa voz, diz o texto, mas Sião diz, o Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Esse é o teu sentimento nessa noite aqui? De verdade. Responde para você mesmo. Às vezes você diz para alguém, não, está tudo... Não, Deus vai fazer. Mas dentro de você, embora alguém venha para anunciar um tempo novo na tua vida, você diz para você mesmo de verdade, não, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor me desamparou. Esse às vezes é o sentimento que às vezes a gente tem. Pensa na tua vida nessa noite. Feche teus olhos em nome de Jesus. Quero te dizer que o Evangelho de Jesus, eu tenho ouvido e visto algumas pessoas dizer algumas coisas, e elas começaram a acreditar num sofisma e numa mentira do diabo. E o sofisma é o seguinte: algumas pensam, não tem mais jeito para mim, o meu futuro já se foi, porque as minhas escolhas me trouxeram até aqui. E é nesse momento aqui que eu me encontro. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que o Evangelho é o poder de Deus para a tua salvação nessa noite. O Evangelho, ele tem poder, e o que mais me deixa maravilhado no Evangelho do Senhor é que ele tem um poder não só, e isso já é muito, redimir o nosso passado. Caso você esteja aqui nessa noite e você olha para o teu passado e para as tuas escolhas e para as coisas que aconteceram na tua vida, e você esteja nesse momento da tua vida, e você diz, como que pode o meu passado ser redimido? Eu fiz algumas coisas que ninguém sabe, mas eu carrego comigo essas lembranças. Como pode o meu passado ser redimido? Eu quero te dizer que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele é poderoso para redimir o teu passado aqui nessa noite. Somente o Evangelho de Jesus e nenhuma outra notícia nessa terra é capaz de redimir o teu passado. Somente o Evangelho de Jesus Cristo é capaz de pegar o teu pecado que você cometeu no passado, tuas escolhas erradas, as precipitações que te afastaram das promessas de Deus na tua vida. Somente o Evangelho de Jesus é capaz de redimir a tua história, porque o sangue de Jesus tem poder para perdoar pecados. O sangue de Jesus tem poder para lavar o teu espírito, a tua alma, nessa noite, nesse lugar.
porque a tua dívida do teu passado foi paga. Aleluia! Você para com Deus, por causa de Jesus Cristo, você não deve mais nada a Ele. Nessa noite você entrou nesse lugar, e você olha para a tua vida e fala exatamente assim: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim, diz o povo em Isaías. Sara riu e disse: como pode? Oh, aleluia! E aí, Isaías diz no verso 15: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que a mulher, a figura da maior perseverança, a figura da maior perseverança é uma mãe. Mas o Senhor diz: ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Oh! Oh! Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, oh. E o Senhor continua dizendo: escute, escute. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Quando ele diz que na palma das suas mãos ele gravou. Você só escreve na palma das tuas mãos quando você não quer esquecer de alguma coisa. Não é assim? Quantas vezes você tem alguma coisa e você fala: pô, isso eu não posso esquecer, não dá tempo de pegar o papel. Então tu escreve na palma da mão de caneta. Sabe o que significa? Que todas as vezes, quando o nosso Pai, Ele move com as suas mãos, e é assim que acontece. Todas as vezes que quando a gente tem alguma coisa escrita, e a gente chega e a gente começa a mexer em alguma coisa, a gente olha para a mão e fala: eu não posso esquecer disso. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero te dizer que você foi gravado nas palmas das mãos do Senhor, e Ele não consegue esquecer de você. Está gravado na palma, nas palmas das mãos. Aleluia. Toda vez quando Ele move na terra, Ele olha e fala: lá está o meu filho, lá está a minha filha. Toda vez quando Ele faz alguma coisa, Ele olha e Ele lembra da tua situação. Aleluia. É assim que aconteceu. Aleluia. Gênesis 21, 5 e 6 diz: tinha Abraão 100 anos. Oh, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Eu quero te dizer nessa noite que o que Deus começa dentro de você, dentro de mim, dentro de nós individualmente, em família e coletivamente, muitas pessoas vão ouvir o nosso testemunho e elas vão se alegrar conosco. Aleluia. Elas vão ouvir, e os 24 anos que se passaram, 25 anos que se passaram, vão ser esquecidos, porque quando Isaque nasce, o tempo da luta é esquecido. Aleluia. Oh,
Oh, aleluia. Nós queremos orar por você. Você nessa noite, que a palavra de Deus alcançou o teu espírito, não a tua alma só, mas o teu espírito. Você que fala, eu quero estar nessa posição, Rony, na posição de hoje, decidir viver todas essas promessas de Deus, viver a vontade de Deus para mim. Nós queremos orar por você. Você que quer uma transformação do teu passado, o Evangelho tem esse poder. Você que quer uma transformação do teu presente, ou você que nem vislumbra mais o futuro, a tua vida é só hoje, não há mais sonhos, mas você quer viver de verdade os planos de Deus para você. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Nós queremos tocar você nessa noite. Cante com fé. E serás um manancial, saberás quem é o teu Senhor. A tua colheita transbordará com o óleo da alegria, tuas promessas se cumprirão. Coisa nova nesse tempo, Jesus vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo, Jesus vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo, Jesus vai fazer. Me alegrarei e dançarei pelas lágrimas que ele enxugou. Tuas bênçãos me alcançarão. Uma coisa nova nesse tempo, Jesus vai fazer. 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 O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Faz o seguinte, levanta a tua mão onde você está. Você crê que Deus quer fazer coisas novas nas nossas vidas? Você crê que Deus quer fazer coisas novas na tua própria vida, na tua família, nos teus filhos, nos teus pais, no teu marido, na tua mulher? Deus quer fazer coisas novas nos teus familiares, no teu ambiente de trabalho? Você crê que Deus quer fazer coisas novas na igreja, em nós? Levanta a tua mão em nome de Jesus onde você está. Vamos profetizar. É uma noite de nós lançarmos no mundo espiritual palavras proféticas, palavras de fé, oração. É uma noite de nós ligarmos nesse lugar coisas novas da parte de Deus, aleluia, sobre todos nós, aleluia, aleluia. Vamos fazer o seguinte, Moisés, só as vozes, levanta a tua mão, vai profetizando.
Lembra o que precisa ser novo. Lembra o que precisa de intervenção e vai profetizando, vai. Vai lembrando do que precisa da intervenção do Senhor e fala. Começa a profetizar sobre essas pessoas que estão aqui na frente. Levanta a tua mão e vai profetizando. Vai profetizando sobre ele, sobre ela. Profetiza, Senhor, na vida do meu irmão, da minha irmã. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá. A alegria virá sobre os nossos irmãos. A alegria virá sobre cada pessoa aqui nessa noite. Força, força o choro. Dizemos, o choro pode durar. Pode durar, mas a alegria sempre vem. Estenda a tua mão para cá e comece a orar, a profetizar. Começa a declarar sobre essas pessoas a transformação. Começa a declarar em fé mesmo. Começa a orar. Deus ouve a tua oração e a minha oração. Não é oração só de um homem que Deus ouve. Deus ouve a oração da igreja. Aleluia. Começa a profetizar sobre essas pessoas em fé. Se coloca como intercessor, uma intercessora. Começa a sentir a dor dessas pessoas e orar. Fica livre para profetizar, fica livre para declarar, fica livre para receber visões de Deus, palavra de Deus. Oh, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, oramos por cada uma dessas pessoas nessa noite, Senhor, juntos nós oramos nesse lugar. Aleluia. Oramos juntos nessa noite por cada uma dessas pessoas, Senhor. Oh, e nós levantamos a nossa mão, porque é do alto que vem o nosso socorro. É de ti que vem o nosso socorro. Nós cremos plenamente no teu evangelho, Pai. O evangelho das boas novas que anuncia um tempo novo sobre todos nós. Aleluia. Oh, nós tomamos posse nessa noite dessa semente do novo, dessa mudança de ciclo, dessa virada de chave, dessa transformação, dessa mudança de estação. Aleluia. Tomamos posse nessa noite, Senhor, sobre a vida de cada um aqui nesse lugar, Pai. Tu conhece as necessidades de cada um, Senhor. Tu sabe das lembranças, tu sabe das memórias, tu sabe dos sentimentos, dos pensamentos. Tu sabe, Senhor, das vontades de desistir. Oh, aleluia. Não desista, jovem. Não desista da santidade e da pureza. Deus vê. Deus vê. Deus vê a tua vida, ainda que você se sinta só no ambiente da tua casa. Deus vê você. Aleluia. Seja fortalecido nessa noite em nome de Jesus. Seja fortalecida nessa noite em nome de Jesus. Deus ouve as nossas orações. Deus vê o teu clamor, muitas vezes de palavra e às vezes sem nenhuma, só lágrimas. Aleluia. Oh, Senhor, nós profetizamos sobre a vida de cada um aqui nessa noite, pedindo em nome de Jesus, transforma, Senhor, que o teu Espírito Santo, que é o teu poder, aleluia, venha sobre a vida de cada um aqui nessa noite. Vai enchendo do teu Espírito Santo. Aqueles que não foram selados pelo Espírito, que sejam nessa noite selados pelo Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo.
Recebam o espírito da promessa, o espírito que dá força, o espírito que bota de pé, que dá força para dar mais um passo, aleluia, que vê quando ninguém vê. Receba as consolações do Espírito Santo nessa noite. Seja tocado por esse irmão, irmã, em oração, em posição de mão, e sinta o toque do amor de Jesus sobre você. A graça de Deus está sobre você. Aleluia, sinta o amor de Deus nesse irmão, nessa irmã, em nome de Jesus. Tomamos posse nessa noite da tua palavra sobre nós, como igreja, como teu povo nessa terra. Esse é o nosso tempo. Nós vamos rir e outras pessoas vão se alegrar junto conosco, aleluia. Esse é o tempo sobre nós. Tomamos posse, Senhor. Ajuda-nos a andarmos juntos cada dia, em nome de Jesus. Nós vamos ver o Senhor fazer grandes coisas entre nós. Grava isso no teu coração nessa noite, nesse lugar. Nós vamos ver grandes coisas, coisas que nós nem vimos, vamos ver acontecer entre nós, como família de Deus, como igreja de Deus, porque Ele quer, aleluia. Uma coisa nova nesse tempo, Jesus vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo, Jesus vai